Dia 5 de fevereiro, Números 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento, e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue dele, aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de hisopo e um pouco de fio vermelho, e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará as suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali, para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação, para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará sua roupa e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar num cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias, e no terceiro e no 7º dia ele se purificará com a água da purificação. Então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento no terceiro e no 7º dia, continuará impuro mesmo depois do 7º dia. Quem toca num cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela quando a morte ocorrer, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta à espada, ou que tenha morrido de causas naturais, ao tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então, uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de hisopo e o molhará na água. Em seguida, aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano, ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo. No terceiro e no 7º dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá água sobre quem estiver contaminado. No 7º dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará, e ao entardecer estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. Números 20. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para
beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Você e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes! Gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei de Edom com a seguinte mensagem: É isto que dizem os seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali, nós e os nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora, estamos acampados em Cádiz, cidade na fronteira do seu território. Pedimos que nos deixe atravessar a sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real, e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: Fiquem fora do meu território, ou irei ao seu encontro com o meu exército. Os israelitas responderam: Ficaremos na estrada principal. Se nós ou os nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território, é só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: Vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. Então, toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao monte Hor. Ali, na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: É chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra as minhas instruções a respeito da água em Meribá. Agora, leve Arão e seu filho Eleazar ao monte Hor. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Os 3 subiram juntos ao monte Hor, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Números 21. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente, e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Hormá. Em seguida, partiram do monte Hor e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés.
Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: Faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão, se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ijeabarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida, partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso, o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaeb, na região de Sufá, e os riachos do rio Arnon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajaram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo, e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: Jorre, ó poço! Sim, cantem seus louvores. Cantem a respeito deste povo que príncipes cavaram, que líderes abriram com seus cetros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois seguiram para o vale em Moabe, onde fica o monte Pisga. Do pico desse monte se vê o deserto. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: Permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real, e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jaza, e o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem a seu respeito: Venham a Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu a cidade de Ar, em Moabe, destruiu os governantes dos altos do Arnon. Que a aflição os espera, povo de Moabe. Estão arruinados adoradores de Camos. Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom. O rei a morreu. Nós os aniquilamos desde Esbom até Dibom. Nós os exterminamos até lugares distantes como Nofá e Medebá. Assim, o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho até Bassã, mas o rei Og de Bassã e todo o seu povo os atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois eu o entregarei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então, ocuparam seu território. Números 22.
Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: "Essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto." Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia: "Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é numeroso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa." Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram onde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. "Passem a noite aqui", disse Balaão. "Pela manhã seguinte eu lhes direi que orientação recebi do Senhor." E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: "Quem são seus visitantes?" Balaão respondeu a Deus: "Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo, então quem sabe poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra." Mas Deus disse a Balaão: "Não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado." Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: "Voltem para casa. O Senhor não me permitiu ir com vocês." Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhe informaram: "Balaão se recusou a vir conosco." Então Balaque fez outra tentativa. Dessa vez enviou um número maior de oficiais, ainda mais importantes que os homens que tinha enviado inicialmente. Eles foram até Balaão e lhe transmitiram a seguinte mensagem: "É isto que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim." Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: "Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor meu Deus. Fique, porém, mais esta noite, e eu verei se o Senhor tem algo mais a me dizer." Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: "Uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas o que eu mandar." Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. "O que eu lhe fiz para me bater 3 vezes?" perguntou a jumenta a Balaão. "Você me fez de tolo!" gritou Balaão. "Se eu tivesse uma espada, mataria você." "Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda", disse ela. "Alguma vez eu fiz algo parecido?" Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra.
Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta. Eu pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita, junto ao rio Arnon, na fronteira de seu território. Balaque perguntou a Balaão: Eu não mandei chamá-lo com urgência? Por que você não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que eu lhe daria uma grande recompensa? Balaão respondeu: Agora eu estou aqui, mas eu não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Kiriat-Huzot. Ali Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções da carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bamot-Baal. De lá, podiam ver uma parte do povo.